Hoje é Laodiceia. Laodiceia, desafiador. Laodiceia, essa igreja morna, né? Quem já leu essa passagem, Apocalipse 3? Apocalipse 3 fala muito bem a respeito disso. Eu fui até estudar o que era isso, né? Porque eu não sei se vocês repararam, toda a carta, Jesus ele fala às igrejas de forma muito particular. Ele faz uma saudação que a igreja entende. Vocês repararam isso ao longo das pregações do pastor, do Rafael, do Whindersson? Jesus ele fala com a igreja de um jeito que a igreja sabe assim, nossa, é isso mesmo. Ele já começa dando assim o cartão de visita. E a gente vai entendendo, vai enxergando, né, essa igreja que parecia quente. Mas aos olhos de Jesus ela não era nem quente nem fria. Ela era morna. Laodiceia era uma cidade muito rica. Laodiceia era uma cidade na região onde hoje está a Turquia. E ela, pela forma geográfica dela, ela era um importantíssimo centro comercial, financeiro, da época do período do Império Romano. Ela despontou. Tinha alguns pontos comerciais, bancários. A indústria têxtil era muito forte. Ela tinha uma escola de medicina, então ela tinha especialidade médica e ainda fazia um colírio ainda. São os destaques que você vê de Laodiceia. E isso, com tanta riqueza, com tanta autossuficiência, fez de Laodiceia uma igreja apóstata. Fez de Laodiceia o seu ego, o seu orgulho, as suas posses, fez com que ao invés dela se aproximar de Deus, ela se afastasse dele. Laodiceia tem um significado bem forte esse nome, que diz governo do povo, ou melhor, o povo reinante. E aí a gente para pensar assim, aonde que vai dar certo, né? Um governo do povo. Aonde que vai funcionar alguém que se autogoverna sem depender de Deus? Mas vamos ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, até o 22, que diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pesado, né? Meio forte, né? Mas você entende que Jesus fala dentro do contexto deles? Eu fui pesquisar esse negócio da água morna, eu descobri o seguinte, que Laodiceia não tinha uma água boa na cidade, você sabia disso? A água era ruim, não cheirava bem, ela não tinha uma cor boa. Mas como eles eram ricos, o que eles fizeram? Eles fizeram um aqueduto. Naquela época eles deram um jeito de trazer uma água de outra cidade, chamada Heliópolis, 10 quilômetros, até a cidade de Laodiceia. Porém, essa água vinha de águas termais, ou seja, as águas eram mornas. E eles não conseguiam consumir assim que a água chegava. Se eles quisessem beber, eles tinham que esperar aquela água esfriar. Então eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo a respeito de água morna.
É como se fosse assim, é uma água intragável, né? Essa água não desce. E sempre que eles tinham esses desafios, eles se superavam. Teve um terremoto, eles se reconstruíram, sem depender do Império Romano. Eles eram fortes, eles eram prósperos, eles eram ricos, sabe? Então Jesus vem para chamar a atenção para a apatia, para a apostasia. Apostasia é o abandono consciente da fé. Quando a pessoa se apostata da fé, ela conscientemente está se distanciando da crença em Jesus. E eles estavam assim, frios. Mas Jesus entra no contexto deles e fala sobre água morna, sobre cegueira, sobre vestes, porque ele sabia que eles iam entender essa linguagem. Mas por que ele diz que ele é o Amém? Quando ele diz que ele é o Amém, como ele se apresenta nas outras cartas, de forma como as igrejas entendem, ele diz, eu sou Amém. Ele está afirmando a soberania dele, a confiabilidade dele. Quando ele fala testemunha fiel e verdadeira e princípio da criação, é porque ele não foi criado, mas que ele é a origem e agente de toda a criação. Quando ele vai falar com a igreja, ele se coloca de forma soberana a quem ele é, porque eles se achavam muito, sabe, na linguagem de hoje. Eles eram aquele povo que tinha, eles se achavam, eles já tinham certeza que eles eram. Então Jesus vem já quebrando tudo isso. Eu sou o Amém. Eu sou. E aí a gente vai caminhando e vai entendendo esse estilo de vida de Laodiceia e vamos vendo muita coisa similar com o que vemos nos dias de hoje. Não estou dizendo necessariamente em nosso meio, mas essa série de pregações que nós estamos vivendo esses dias na igreja, elas nos trazem despertamento acerca do nosso estado espiritual. É importante que você saia daqui hoje, querido, fazendo uma autoavaliação. Sabe, é importante que a cada pregação dessa, que foi ministrada nesses dias, você faça a sua autoavaliação. Como é que eu estou diante disso? Como é que eu estou frente a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo? Como é que eu estou sendo diante de Sardes? Como é que está a minha vida diante disso? Porque a gente precisa constantemente estar se examinando. Primeira coisa que eu entendo, eu aprendo com esta palavra, é que nós não somos autossuficientes, auto com U. A igreja de Cristo precisa ser autossuficiente. A igreja de Cristo, ela depende de Cristo. Ela não depende só de si própria, dos seus recursos. Eles tinham essa posição, porque eles estavam bem, financeira, politicamente, democraticamente. Eles tinham recursos, eles tinham tudo, eles eram reconhecidos. Até uma escola de medicina a cidade tinha. E tudo que eles tinham, eles acabaram se transformando em apóstatas, insensíveis. Eles estavam tão insensíveis que Jesus decide escrever uma carta direcionada a combater a insensibilidade, a frieza espiritual. E ele diz, eu conheço as suas obras, você não é frio nem quente. Jesus ainda alerta, eu gostaria que você fosse um ou outro, mas você não é frio nem quente. Eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Gente, não dá para tomar água morna, né? Às vezes você está naquele calorzão, aquela sede, você precisa de uma água. Se você tomar, às vezes, uma água muito gelada, não é legal, mas não dá para você tomar água quente. Você imagina, você tomar água quente, você até passa mal, não faz nem bem você fazer isso. E Jesus está comparando eles à água que eles mesmos recebiam, porque eles sabiam que aquela água não dava para tomar. Eles mesmos precisavam esperar por isso. Eles chegaram a esse ponto, que eu estou chamando aqui de intragável. Sabe, não descia, né? A gente aqui na igreja não fala isso não, mas tem pessoas no mundo que dizem isso, né? Fulano não me desce, né? Ai, fulano. Ninguém aqui falou isso, eu tenho certeza. Mas Jesus está falando assim, ó, eu vou vomitar você. Mais ou menos por aí, né? Minha vontade é te vomitar, não serve. Não desce, você não passa. Sabe, e a gente precisa parar para entender que eles achavam que eles estavam bem. Como eu disse, né? Eles tinham até certeza de que eles estavam bem, que eles estavam vivos, mas eles estavam mortos. Achavam que eles enxergavam, mas eles estavam cegos.
Eles achavam que estavam bem vestidos, mas estavam nus. Sabe, eles estavam totalmente o oposto daquilo que eles imaginavam estar. Justamente porque eles, contaminados pelo ego, se afastaram de Jesus. Rejeitaram a própria liderança da igreja para seguir aquilo que trazia prazer, porém, com a capa de crente. Sabe aquela coisa que você olha e fala assim, ali vai um crente, olha lá, tem um crente indo ali. Fulano, olha esse clã, está indo um crente ali. Mas quando você vai ver as obras, quando você vai ver o dia a dia, você só vê a capa, você não vê nada de Jesus. Não sei se você já passou por isso. Mas não pense em ninguém não. Coloca a lente para dentro do seu coração. Porque uma igreja apóstata, uma fé apóstata, ela canta e canta bem. Ela toca bem, ela prega bem. Ela fala, mas ela não vive nada daquilo que ela deveria viver em Jesus. É só funcional. São orações vazias. Uma vida cercada de ativismo religioso. Porque sim, quando eu estou na igreja fazendo alguma coisa, as pessoas me veem e vão dizer, ali vai um crente. Eu falo de Jesus na minha rede social, mas não anda comigo no meu dia a dia. Por quê? Porque se você andar comigo, você vai perceber, não é um crente. Essa é a vida de uma igreja morna, de uma igreja apóstata. Uma vida laodiceia, vamos dizer assim. Não adianta nada ter tudo, mas ser morno espiritual. Não adianta. Não adianta confiar nos nossos recursos, nos nossos contatos, no nosso network. Não adianta ter todo o poder na terra e não ter nenhum poder no céu. Não adianta. Não adianta nós confiarmos na nossa própria força, talento, estrutura. Foi isso que eles fizeram. Era mais ou menos assim, manda aqui que eu resolvo. Pode deixar comigo. De fato, eles tinham condições, eles tinham recursos. E Deus não está condenando os recursos. Deus não está condenando o talento. Jesus está condenando o afastamento. Jesus está condenando que eles trocaram de lugar. Sabe, quando eles conseguiram ter a vida que tinham, eles trocaram de lugar. E ao invés de se apoiar na dependência de Deus, eles se apoiaram na autossuficiência. Mas tem um segundo ponto, que Deus reconhece e rejeita a indiferença. Deus rejeita a indiferença, queridos. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é a indiferença. Jesus diz assim, eu preferia que vocês fossem um ou outro, porque eles não iam nem se enganar. Está frio, está na igreja, então está no mundo, está desviado. Então a gente já sabe o que tem que fazer. Mas quando está morno, disfarça, né? Dá aquela disfarçada. Porque você parece crente, como eu disse, tem capa de crente, tem tudo de crente, mas quando você olha para dentro, não é crente. E tem um versículo que a gente já leu muito ele, eu não quero mudar o contexto dele, tá, Rafael? Pelo amor de Deus, me ajuda. Apocalipse 3:20 diz o seguinte, na versão NVI, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Não quero mudar o contexto, mas pela primeira vez eu vi esse versículo de forma diferente. Porque todas as vezes que eu li esse versículo, eu entendi esse versículo de forma evangelista. A gente chega para a pessoa para falar de Jesus, fala, ele está batendo a porta do seu coração. E sim, faz muito sentido. Mas quando Jesus disse isso, ele está dizendo algo muito sério. Ele está à porta da igreja de Laodiceia. Ele não está dentro, porque a indiferença da igreja o afastou da igreja. Para pensar nisso. Sabe por quê? Que ele estava fora da igreja e dizendo, olha, eu estou à porta. É como se ele estivesse ali na porta batendo, dizendo, eu não posso entrar aí porque aí tem pecado. Aí tem orgulho, aí tem dano, aí tem indiferença. Eu não sou importante aí. Que versão trágica de uma igreja. Jesus não compactua com a frieza. Ele tem que estar em lugares onde não haja mais espaço para outra coisa, que não somente Ele. Por isso que Ele está dizendo, ei, estou à porta. Eu estou batendo a porta. Eu estou batendo a porta do seu coração.
Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Isso é sério, queridos. Isso é sério. Sabe, eu sei que a gente pode usar ele evangelisticamente, mas ele é um alerta. Ele é um alerta contra a frieza. Jesus está fora da frieza. Ele não fica no mesmo ambiente. E ele deseja estar. Por isso que ele está à porta, batendo. A igreja de Laodiceia, ela nos atinge nesse sentido, porque devemos estar vigilantes quanto a uma vida cristã de verdade, sincera. Me lembra de Mateus 23, 27, 28, que fala de sepulcro caiado. Ele diz o seguinte: ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. É uma palavra forte, queridos, de verdade. Mas nós precisamos estar atentos. O que nós parecemos ser, precisa de fato ser um reflexo do que nós somos em Jesus. Nós precisamos caminhar com Jesus, nós precisamos colocar Jesus em tudo na nossa vida. Nós como igreja, precisamos estar cheios de Jesus, estar alertas, vamos dizer assim, a esse espírito de Laodiceia, de mornidão, de frieza. Devemos estar vigilantes no Senhor, sabe? A palavra sincero vem de sem cera, né? Sem falsidade, íntegro. A gente deve caminhar com Jesus em sinceridade. Ele ainda fala que ele repreende a quem ama, ou seja, se há esse alerta para essa igreja, e há esse alerta para nós no dia de hoje, é porque o Senhor nos ama, e tem um caminho muito melhor para nós nesse dia, amém? Ele tem um caminho de paz para nós, um caminho próspero. O Senhor quer nos levar a uma vida eterna com Ele. E para isso a gente precisa desejar isso, a gente precisa se alimentar dEle. A gente tem que, sabe, tirar da nossa vida todo espírito de incredulidade, mas também toda a necessidade nossa de mostrar o que fazemos e como fazemos, sabe? O mundo não precisa disso. O mundo precisa que você seja igreja. Eu acredito, estava dizendo isso ontem na célula. Eu ouvi isso há muitos anos atrás, mas eu acredito de verdade que nós somos uma geração de anônimos. Essa geração desses últimos tempos é uma geração que vai avançar sem ter grandes nomes referenciais, porque é assim que vai ser lá no céu. Nós vamos ser conhecidos no céu, mas aqui a gente não precisa se vangloriar daquilo que fazemos, porque o mais importante no reino de Deus é o Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais importante no reino. O que nós fazemos, se a gente faz alguma coisa que de fato é relevante, ela só se soma a tantos outros irmãos que estão morrendo mundo afora, morrendo pela causa do Evangelho, tantos outros que morreram, tantos outros que abdicam das suas vontades, da sua vida, para poder servir a Jesus sinceramente e integramente. Queridos, tem pessoas que nós nunca vamos conhecer e que estão entregando as suas vidas para que outras vidas tenham contato com essa palavra. Nós não podemos tomar como comum o sagrado. Vir na igreja é algo comum. Vou na célula é algo comum. Não. O que Deus está fazendo no nosso meio e através das nossas vidas é um milagre extraordinário, é sobrenatural, querido. Então, quando você se acostuma com isso, eu vou na célula hoje, não vou, eu vou no culto, mais um culto de quarta-feira. Não, Deus está fazendo algo aqui hoje que Ele não vai fazer quarta-feira que vem, não vai fazer domingo que vem, e não fez nos dias passados, Ele está fazendo hoje. Quando você se acostuma com tudo isso, é aí que você esfria. A gente não esfria de uma vez. O pastor Bruno soltou um vídeo ontem que ele fala de pequenas concessões, vocês assistiram? O pessoal está ligadinho, que bom. A gente não esfria de uma vez. É por isso o morno. O morno ele não está nem quente, nem frio, ele está morno. Vai morno, 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 até matar de vez.
a gente esfria em pequenos passos. Depois, se você quiser, tive essa ideia agora aqui, faz um exercício em casa. Anota o que te esfria. Você vai saber em quantos passos você vai estar gelado. Porque aí você vai ser vigilante. Você vai lá e anota assim, o celular me esfria. Não orar, esfria. Assistir séries, me esfria. Você vai anotando, aí você fala assim, o que eu tenho que fazer para não esfriar? Pega essa anotação, vai lá e lê. Se distancia daquilo que você mesmo reconhece, que te afasta de Deus e para de fazer. Porque senão, de pouquinho em pouquinho, você vai caminhando para longe daquilo que Deus tem para você. A terceira coisa que eu entendo aqui é que a verdadeira riqueza nossa está no Senhor. E eu não sou contra a riqueza, gente. Prego muito sobre isso, inclusive, eu creio. Eu creio que Deus quer fazer muitas coisas através da nossa vida. Na nossa vida comum, na nossa vida ordinária. Temos muitos profissionais bons, muitas pessoas que ganham bem pelo que fazem, e isso é bom, porque o reino de Deus avança com a minha contribuição, que é fruto do trabalho, que é um talento que Deus nos deu. Você acredita assim também, gente? Amém, né? Então Deus te deu um talento, vai lá e faz. Mas nunca se apoie nas riquezas que você conquistou. Porque a maior riqueza que nós temos é o direito de herdar a eternidade. Sabe por quê? Porque isso custou o sangue de Jesus. E nenhum dinheiro do mundo pagaria o que Jesus fez. Então a nossa verdadeira riqueza, ela está no Senhor. No versículo 18 ele diz o seguinte: eu dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da tua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Isso tem alguns significados, querido. Porque eles eram uma potência da indústria têxtil daquela época. Ou seja, eles vendiam tecidos. Mas você sabe qual a especialidade que eles tinham em tecidos? Era a lã negra. Tecido preto, de lã. Era o que eles faziam melhor. E era vendido para todas as regiões a partir dali. E Jesus convida eles a se vestirem de vestes brancas. Porque são as vestes que nós vamos vestir na eternidade. Eles ajuntaram muito ouro com o fruto do trabalho deles, mas Jesus convida: compre de mim o ouro refinado no fogo, ou seja, esse ouro já passou pelo teste, ele não perece, e só eu tenho esse ouro. Quando ele fala assim, ele fala a respeito de colírio, compre colírio, porque eles sabiam que só eles faziam colírio, mas aquele colírio só tirava a cegueira física, mas Jesus tinha um colírio, que era para comprar com ele, que era para buscar nele, que tirava a cegueira espiritual. Pegou, querido, isso daí? Todo o dinheiro que eles tinham não comprava nada disso que Jesus está falando. Jesus está oferecendo solução que eles conhecem. Querido, tem nada novo do que eu estou falando para você aqui. Tem certeza que o que eu estou falando para você aqui, você já ouviu. As soluções que nós precisamos. Como eu vou ter uma vida melhor com Deus? Você já ouviu? Se você não ouviu, só abrir aqui de novo aqui, ó, e ler. A palavra te dá essas soluções todos os dias. As soluções são conhecidas, querido. As práticas que não. A gente não erra por conhecer, a gente erra por não praticar. Porque todos os domingos a palavra é pregada. Tem escola do avivamento. Você sai daqui no culto de domingo, vai para a sua célula na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Você ouve a palavra de novo, você discute. Mas eu tenho certeza que seu líder de célula, ele te convida, depois das perguntas,
Depois de que Ele te explicou a palavra de novo, Ele te convida a viver aquilo que está ali. E é desafiador mesmo. É desafiador. Mas nós temos que caminhar em direção ao que a palavra nos diz. O que nós investimos tantos recursos, Deus tem para nós de graça. E a gente precisa se despertar para isso. A gente precisa. Uma igreja santa, lavada e remida, se veste das vestes que o Senhor tem para ela. Vestes puras. Eu entendo que hoje é um tempo da gente remover algumas capas que a gente carregou até aqui ao longo dessas palavras, ao longo da nossa caminhada cristã. Sabe, eu queria que você estivesse orando aí, falando com o Senhor, qual capa eu preciso deixar nesse culto hoje, Senhor? Porque eu preciso vestir as vestes que o Senhor tem para mim. Eu preciso ter as roupas alvas, como a gente sempre cantou, como a neve, que vão ser as roupas que eu vou entrar na eternidade. Senhor, eu preciso. Vai falando com Jesus no seu lugar. Que capa eu tenho que lançar no chão hoje? A da incredulidade? A do medo, a da dúvida? Qual é a capa que você tem que deixar? A do esfriamento? Quando foi que nós deixamos de ter saudade de sentir a presença de Deus na nossa vida? Quando foi que buscar ao Senhor no secreto passou a ser um fardo, passou a ser um compromisso e não um desejo? Quando foi que buscar as riquezas deste mundo passaram a superar a minha busca pessoal por Deus? Sabe onde foi que a gente se perdeu nisso? E entramos nesse espírito de Laodiceia, que a gente é apático ao que Deus está fazendo. Gente, Deus tem feito coisas incríveis em nosso meio. Coisas que só Deus podia fazer. Talvez você esteja pensando, está falando porque a igreja cresceu. Não, eu estou falando pelas vidas que estão sendo transformadas. Pelas pessoas que não bebem mais, não se drogam mais, não se divorciam mais. Pelos filhos que se converteram, pelos adolescentes que estão aqui na sexta-feira, pelos jovens que estão no sábado, pelas pessoas que estão sendo curadas aqui nos cultos e através de orações. Eu estou falando disso. Isso não é comum, isso é milagre, isso é sobrenatural, e nós não podemos estar apáticos ao que Deus está fazendo. Isso é real, querido. O sobrenatural está entrando no nosso dia e Deus está mudando a nossa realidade. Mas a nossa frieza nos impede de ver o que Ele está fazendo. É por isso que a gente tem que fazer uma força tão grande de estimular você, de incentivar você a participar do que Deus está fazendo, porque Ele está fazendo. Mas se a gente perder a ótica de que as nossas riquezas elas vêm do Senhor, nós vamos fazer igual eles. Vamos trabalhar muito, pensando que tudo que a gente precisa vem da força do nosso braço. Querido, a gente tem que trabalhar sim. A gente tem que buscar coisas que só nós podemos fazer através do nosso trabalho. Mas eu vou dizer, muito do que vivemos vem de um Deus que age no sobrenatural, colocando o seu poder, a sua graça no nosso cotidiano. Não importa a atividade que você faça, essa inteligência, essa iluminação, essa sabedoria que você tem para fazer o que você faz, ela vem do alto. E a gente precisa reconhecer isso. Porque se Deus fizer assim, ó, a luz apaga, irmão. A gente precisa disso aqui, ó, para partir dessa para a eternidade, para chamar sua senha. É isso aqui, ó. Se você pensar em quantas coisas precisam estar dando certo para a gente estar aqui em pé, bem, vivo, respirando. Quando a gente para raciocinar sobre isso, a gente fala assim, meu Deus, é um milagre por segundo. Então sim, precisamos
compreender que a nossa riqueza, ela vem do céu. Jesus mudou a ótica, querido. Jesus mudou a ótica. O Antigo Testamento fala muito de conquistas terrenas. Eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente. Sobre territorial. Pisa nessa terra, onde você pisar eu vou te dar. Olha para cá, olha para lá, tá vendo? Até onde você está vendo? Eu vou te dar por herança. Quantas estrelas? Assim será a sua geração. Esse é o Deus que falou muito no Novo Testamento. Jesus vem e fala uma coisa que mexeu muito comigo. Quando eu parei para raciocinar sobre isso, ele diz: o meu reino não é desse mundo. Isso muda tudo. Porque nós estamos aqui de estrangeiro, nós estamos aqui passageiro. Nós estamos aqui para viver nossa vida cotidiana, sim. Mas com o reino vivificando através da gente. Com a gente fazendo diferença onde a gente está passando. É por isso que ele fala no final: ao que vencer, eu darei direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai. Cadê a igreja vencedora de Jesus? Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Ao que vencer, querido. A maior vitória nossa não é ser promovido, não é a casa própria, o carro próprio, a viagem dos sonhos. A nossa maior vitória é que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. É que nós ganhamos direito a esta vida eterna. As ambições terrenas não podem tomar o lugar das nossas ambições eternas. Porque qualquer coisa aqui é pequeno demais perto da eternidade. Deus tem mais, Ele está convidando a gente hoje a olhar para Ele, a olhar para o alto, a buscar suficiência do alto, dependência nele, dependência do alto. Sabe, meu desejo é que nessa noite o Senhor tire do nosso coração o desejo de buscar Ele somente nos momentos ruins. Como a gente é falho nisso, como a gente vive tropeçando nisso. Tá tudo ruim, meu irmão, a gente não perde um culto, uma célula, uma campanha, vigília, sobe monte, a gente faz tudo, jejum, emagrece, porque tá tudo ruim. Ao mínimo sinal de melhora, a gente fala: consegui, passei naquele concurso, também estudei 3 anos para passar naquele concurso, chegou minha vez. Ao mínimo sinal de vitória terrena, a gente larga aquele período incessante de busca. Que evangelho fajuto, onde nós buscamos a Deus só pelo que Ele pode dar, e não pela necessidade de se relacionar com Ele, de crescer, de melhorar. A nossa vida cristã não pode ser pautada naquilo que nós vivemos aqui na terra, nas coisas que nós olhamos aqui. O que eu entendo que Jesus convidou eles e apontou para eles e convida a gente nessa noite, é que Ele deseja nos mudar de patamar. Porque por eles estavam bem, eles tinham autoridade, eles tinham notoriedade, eles eram reconhecidos como prósperos, não faltava nada para eles, e se faltasse, eles davam um jeito de comprar. Mas Deus olhou para eles com um olhar misericordioso, porque sim, Ele corrige aqueles a quem Ele ama, e trouxe para eles um chamado, para eles mudarem de nível, dizendo para eles nesse encerramento: há o que vencer. Querido, se tem uma vitória que nós temos que conquistar nessa vida, é chegarmos íntegros na eternidade. O vencedor é aquele que ouve e pratica, porque ele pergunta: aquele que tem ouvidos ouça, né? Ele afirma: aquele que tem ouvidos ouça.
O Senhor nessa noite está nos convidando a mudar de patamar, a sair de uma vida apática, com um olho tão curto, com uma visão tão curta, para termos uma visão de longo prazo, uma visão de eternidade, não uma visão só mais terrena. Meu desejo é que você essa noite diga não à frieza espiritual, que você renuncie à apatia. Meu desejo é que você renuncie à frieza, que você renuncie à incredulidade, que você renuncie à sua procrastinação espiritual, porque tudo isso é sinônimo de apostasia. Essa igreja não ficou morna do dia para a noite. Com certeza ela começou bem, porque ela tinha recursos. Com certeza ela tinha muita gente, porque a cidade era populosa. Com certeza ela não se esfriou em 24 horas. Mas ela foi assim, esfriando, não indo em um culto, não frequentando às vezes uma programação que vai te edificar, não tendo um tempo com Deus, não tendo um tempo de oração, não tendo um tempo de convívio com esse Senhor. E nessa noite Ele nos chama de volta. Ele nos chama mais uma vez de volta, em mais uma carta, a nos voltarmos para Ele. Mais importante de qualquer conquista aqui é a conquista da eternidade. É morar na eternidade, nas mansões celestiais, que Ele disse que ia preparar lugar para nós. Isso sim é muito importante, muito importante. E eu quero te convidar a renunciar a essa frieza, sabe? Eu quero que você coloque-se de pé, eu quero orar por você, eu quero orar com você.